Meu nome é Mariana Joyce Bezerra da Silva Crispim, né, como o professor Albert falou. Eu gostaria, primeiramente, de desejar um bom dia aí para todos, agradecer aí a presença, né, de todos aí para assistir a minha apresentação, agradecer em especial aí ao professor Eduardo Fonseca e ao professor Sérgio que aceitaram o convite para a banca avaliadora, né. E aqui, nesse momento, eu vou estar apresentando alguns trabalhos que eu realizei, né, durante o meu mestrado, aí no programa de pós-graduação em Engenharia Física, no UFRPE, cujo título é IC-Scan, uma nova técnica para medir o índice de refração não linear de meios espalhadores. E eu tive a honra aí de ser orientada pela professora Martine Chevrolier e orientada pelo professor Albert Reina. E a apresentação ela estará organizada da seguinte forma: vou fazer uma breve introdução, né, de alguns conceitos teóricos, a motivação que levou a gente a realizar esse trabalho, a configuração experimental da nova técnica, os resultados e as discussões, né, os resultados obtidos para a técnica de C-Scan e as discussões a partir dos resultados, e, por fim, as conclusões. Só um momento que aqui travou. Voltou. Com o desenvolvimento, né, do primeiro laser por Meimer em 1960, uma das áreas de pesquisas que foi implementada aí na comunidade científica foi a óptica não linear. Porque antes, né, da invenção do laser, era considerado que as não linearidades ópticas não se tornariam importantes, já que as amplitudes dos campos elétricos emitidos pelas fontes convencionais são muito menores do que aqueles que ligam os elétrons aos núcleos atômicos. E aí, com a invenção do laser, então, que emite feixes com intensidade muito altas, né, essas não linearidades elas se tornaram facilmente detectáveis. E aí, um dos primeiros trabalhos teóricos foi realizado em 1961 por Frank e colaboradores, com a descoberta de geração de segundo harmônico, em que é um processo no qual fótons com a mesma frequência, ao se propagar no material não linear, eles interagem, gerando aí fótons com o dobro da frequência inicial e, consequentemente, o dobro da energia inicial. E aí não parou por aí, né? Novos fenômenos ópticos não lineares também foram descobertos após desse, como a geração de harmônicos de ordem superior, ou seja, não apenas de segunda ordem, mas de terceira ordem, quarta ordem, enfim. Efeito queróptico, que é a mudança do índice de refração com a intensidade. A absorção de dois fótons, que é quando dois fótons eles são absorvidos simultaneamente, né, por estágios intermediários. Autofocalização e autodesfocalização, que a gente vai mencionar com mais detalhes posteriormente. Mas, enfim, só para vocês terem a noção, né? Fora esses, tiveram outros fenômenos ópticos também que foram descobertos a partir aí depois da invenção do laser. E esse termo aqui, não linear, ele remete ao fato do sistema material ele depender não linearmente do campo elétrico aplicado. E aí, um parâmetro muito importante, né, que define muito bem as respostas ópticas de materiais, seja ela linear ou não linear, é a polarização óptica, que é o momento de dipolo por unidade de volume. E aí, quando a gente está tratando de óptica linear, que é quando a gente tem uma intensidade do campo fraco, né, comparado ao campo atômico, essa polarização ela depende linearmente do campo elétrico, se tornando aí uma igualdade a partir da permissividade do vácuo, né? E esse termo aqui que é denominado de susceptibilidade linear. E esse termo é o que dá origem aos fenômenos ópticos lineares, como a absorção, o índice de refração linear, ou a birrefringência do meio. Só que aí, quando a gente está se utilizando agora feixes com intensidade muito altas, né, como falei anteriormente, feixes de laser, por exemplo, a gente, portanto, passa a ter uma resposta de caráter perturbativo, em que pode ser descrita pela polarização como uma expansão em série de potência do campo elétrico, como a gente pode ver aqui, é elevado a 1, é elevado a 2, é elevado a 3 e assim por diante. Onde essa não linearidade aqui de segunda ordem, ela é diferente de zero apenas para materiais que carecem de simetria de inversão. Como a gente utiliza-se de materiais que são centrosimétricos, então a não linearidade óptica é originada aqui na susceptibilidade de terceira ordem. E aí, uma expressão, uma das expressões mais simples, né, para a polarização de terceira ordem, a gente pode obter a partir da parte real do campo elétrico, né? Se a gente substituir aqui essa equação na polarização de terceira ordem e usar identidade trigonométrica, a gente chega a essa expressão, onde a gente tem um termo que oscila 3 vezes a frequência incidente, né? E esse termo é o que dá origem à geração de terceiro harmônico,
que é o processo aí no qual 3 fótons eles interagem, né, gerando um fóton com triplo da frequência inicial, e esse outro termo aqui que oscila na mesma frequência da incidente, né, em que esse é o responsável por dar origem à absorção de 2 fótons, por exemplo, que é quando 2 fótons eles são absorvidos por estágios intermediários até atingir um estado final. E esse termo também é o que dá origem à indução de um índice de refração que depende da intensidade. Isso é denominado de efeito queróptico, certo? Em que o índice de refração total ele pode ser dado por essa expressão aqui, onde a gente tem um índice de refração linear somado a um termo que depende da intensidade, e essa dependência aqui, ó, esse termo aqui vai ser composto pelo índice de refração não linear de terceira ordem multiplicado pela intensidade. E é essa dependência com a intensidade que dá origem aos efeitos ópticos não lineares de autofocalização e autodesfocalização. Como eu falei anteriormente, né, que a gente usa feixes de laser para a detecção dessas respostas ópticas não lineares, e os feixes de laser eles possuem um padrão de intensidade gaussiano, não uniforme, né, em que a gente tem uma intensidade maior aqui no centro e vai diminuindo até as bordas. Aí esse feixe que inicialmente tem uma frente de onda plana, ao incidir no material, que tem um índice de refração não linear positivo aqui nesse caso, essa onda ela vai se deformar, porque eu vou ter um índice de refração total aqui, maior no centro, então a onda ela vai se propagar com menos velocidade aqui no centro do que nas bordas, né? Então o feixe ele vai focalizar. E o oposto acontece para quando tenho o caso de um material com índice de refração não linear negativo, em que eu vou ter aqui um índice de refração total menor no centro do que das bordas, então vai ocorrer aí a desfocalização. Por isso o nome é de autofocalização e autodesfocalização. E aí existem várias técnicas para caracterizar respostas ópticas não lineares que utilizam-se até desse fenômeno óptico, né, de autofocalização ou autodesfocalização. E uma delas é a técnica de varredura Z, conhecida como Z-Scan, que foi desenvolvida por Sheikh Barral e colaboradores em 1990, e é uma técnica bastante utilizada, porque tem um aparato experimental muito simples, além de ter uma alta sensibilidade também, e outras características, outros pontos muito positivos. E essa técnica ela tem 2 configurações. Uma Z-Scan de fenda fechada, que nos permite obter aí o valor do índice de refração não linear, que é o do nosso interesse, né? E a configuração de Z-Scan de fenda aberta, que nos fornece aí o valor do coeficiente de absorção não linear. Na configuração aqui de fenda fechada, a gente tem um laser, uma lente focalizadora, focaliza o feixe, né? A amostra que vai em torno desse foco, uma fenda e um detector em campo distante, em que essa fenda aí ela permite passar apenas uma pequena quantidade de luz. E aí esse movimento dessa amostra, né, essa varredura em torno do foco, é o que vai induzir esses efeitos aí de autofocalização ou autodesfocalização, causando aí um deslocamento do foco para mais próximo da amostra e, consequentemente, aí uma mudança na divergência, né? Ou seja, se a divergência aqui aumenta, eu tenho uma queda na transmitância, e aqui, quando a divergência diminui, eu tenho um pico na transmitância. Então, a curva que eu obtenho tem essa aparência da transmitância normalizada em função da posição da amostra, em que só analisando a curva assim a gente já consegue identificar se o índice de refração não linear do meu material ele é positivo ou negativo. Nesse caso que a gente tem um vale seguido de um pico, a gente tem um material com índice de refração não linear positivo, ou seja, uma queda na transmitância seguido de um pico na transmitância. E o fenômeno que está acontecendo aí é o de autofocalização. Né? Se eu tivesse, no caso, um material com índice de refração não linear negativo, eu teria um pico seguido de um vale, e o fenômeno óptico que estaria acontecendo seria o de autodesfocalização. E aí uma expressão analítica, né, para essa transmitância é dada pela seguinte equação, onde esse Z aqui é a posição da amostra, esse Z0 é o comprimento de Rayleigh, né? Esse ΔΦ de zero é a variação de fase não linear, que é dada por essa equação aqui, onde esse K é o número de onda, o N2, o índice de refração não linear, de terceira ordem, o I é a intensidade incidente, e esse L de EFF é o comprimento efetivo da amostra devido à absorção pela amostra, né? Absorção linear. E aí, uma forma simples de se obter o valor do índice de refração não linear também é através da variação pico-vale da transmitância, né, essa relação de proporcionalidade aqui com a variação de fase não linear, que se torna igualdade a partir de uma constante,
que vai depender aí de algumas características experimentais do seu sistema, como, por exemplo, o comprimento de Rayleigh, certo? E aí, a partir do momento que a gente remove essa fenda, né, a gente não consegue, essa configuração ela não é mais capaz de, não é mais sensível com os fenômenos de autofocalização, autodesfocalização, porque agora a gente está captando toda a luz, né, que chega no detector. E aí, quando a gente remove essa fenda e faz esse mesmo procedimento de varredura, a gente tem esses gráficos com essas aparências de apenas um vale, apenas um pico. Né? E quando a gente tem o caso de que o coeficiente de absorção não linear ele é positivo, a gente tem apenas um vale, né, que indica aí que a amostra está absorvendo muito mais do que deveria no regime linear. Então, tem essa queda de transmitância e se refere aos fenômenos ópticos não lineares de absorção não linear, como, por exemplo, a absorção de 2 fótons ou absorção multifotônica. E esse caso aqui, que a gente tem apenas um pico, né, que é para o caso em que o coeficiente de absorção não linear ele é negativo, acontece devido que a absorção, segundo o regime linear, ela saturou, então a amostra está permitindo passar muito mais luz do que deveria. Então, por isso que a gente tem esse pico na região de maior intensidade, esse pico na transmitância, certo? E aí também tem uma relação simples, né, onde a gente pode obter esse valor do coeficiente de absorção não linear através da variação pico-vale dessas curvas. E aí, outra técnica também bastante utilizada é a técnica de D4 sigma, né? Bastante utilizada para medição do índice de refração não linear. Essa imagem aqui eu retirei do artigo de Anderson Amaral e colaboradores, que foi publicado em 2016, onde a gente pode observar aqui as únicas diferenças, né, do aparato experimental da técnica de D4 sigma para a técnica de Z-scan, por exemplo. Aqui é a ausência da fenda, né, que para a técnica de Z-scan eu preciso de uma fenda para ser sensível aos efeitos de autofocalização, autodesfocalização, e a substituição de um detector por uma câmera CCD. E aí, na técnica de D4 sigma, ao invés de a gente estar analisando a transmitância em função da posição, a gente analisa a largura do feixe em função da posição. Então, como a gente pode observar aqui, né, a partir do momento que eu faço esse mesmo procedimento de varredura da amostra, à medida que a largura aumenta, eu vou ter um pico, no que eu teria um vale na técnica Z-scan, já que nas técnicas Z-scan eu analiso a transmitância. Então, se na técnica de D4 sigma eu tenho um pico seguido de um vale para as mesmas condições, né, que eu mostrei anteriormente, de um material com índice de refração não linear positivo, na técnica Z-scan eu teria um vale seguido de um pico. E aí, a expressão analítica, né, para se obter o valor do índice de refração não linear, mas que também, da mesma forma como a técnica de Z-scan, a gente pode obter de uma relação muito simples de proporcionalidade entre a variação pico-vale, né, dessas curvas de segundo momento em relação à posição, com a variação de fase não linear, através de uma constante, que também vai depender dos parâmetros experimentais do seu sistema, como o comprimento de Rayleigh, a cintura do feixe, né, o parâmetro de qualidade do feixe, entre outras características. O fato é que muitas dessas técnicas, né, principalmente essas que eu mostrei para vocês, elas podem ser fortemente influenciadas por espalhamento. E a gente sabe que o espalhamento ele pode ocorrer devido à interação da luz com partículas suspensas em soluções, ou até mesmo por imperfeições no sistema óptico, que pode ser até por uma partícula de poeira. Então, a contribuição do espalhamento ele pode ser muito prejudicial para a exatidão, precisão e sensibilidade de algumas técnicas. E aqui eu trago algumas figuras que eu retirei do artigo de KC Jorge, em colaboradores, que foi publicado em 2015, onde eles realizaram aí a medida, né, de Z-scan, essas são as curvas da transmitância em relação à posição, para uma amostra de nanopartículas de sílica em etanol. E eles acrescentaram pequenas quantidades de acetona, e iam mudando aí a fração volumétrica dessa amostra. E a gente pode observar aqui que para essa fração volumétrica, né, que é a mais baixa de todas aqui, a curva, né, ela não apresenta muito ruído, uma boa relação sinal-ruído, onde que se é possível obter o ajuste dessa curva. Só que aí, a partir do momento que ele aumenta aí a fração volumétrica, a gente chega a um estado aqui, ó, que não é possível obter o ajuste dessa curva, por conta de tanto ruído, né? E, consequentemente, então, não é possível obter aí o valor do índice de refração não linear. Então, por conta dessa dificuldade, algumas técnicas elas foram desenvolvidas para conseguir suprimir, né, essa impossibilidade de obter aí o valor do índice de refração não linear. E uma delas
foi o método de imagem de luz espalhada, que é o método SLIM, que esse é o próprio artigo de onde eu retirei aquelas imagens anteriores que eu mostrei da curva de Z-scan. E aqui eles utilizaram-se do próprio problema, que é o espalhamento, da própria dificuldade, para obter o valor do índice de refração não linear através da divergência do feixe. Né? E aí o fato é que esse experimento ele necessita-se de uma amostra espessa, né, para conseguir coletar aí o espalhamento da luz através dela. E aí outra técnica que foi desenvolvida também foi essa técnica aqui, Spectral Reshaping, em que eles obtêm as informações das não linearidades no domínio da frequência, ao invés de ser no domínio espacial, como no caso da técnica Z-scan, por exemplo. E essa técnica aqui ela foi desenvolvida antes desse método de SLIM. E como vocês podem observar aqui, né, tem um aparato experimental bem sofisticado, né, que necessita-se de mais elementos ópticos do que a técnica de Z-scan. E aí a gente, a partir disso, né, leu algumas literaturas para que nos desse novas ideias para como a gente poderia obter esse valor do índice de refração não linear e nesses meios espalhadores. E aí a ideia surgiu ao ler esse artigo aqui que fala sobre a sensitividade universal da correlação de intensidade de Speckle para variação de frente de onda em difusores de luz, em que nesse artigo eles demonstram que se a gente tem um feixe aqui com a frente de onda plana e um feixe com a frente de onda deformada, ao detectar esses dois, que eles usam o detector, uma câmera CCD, ao detectar os dois, o padrão de intensidade, eles são indistinguíveis, ou seja, a gente não consegue observar uma distinção se eu tenho inicialmente uma frente de onda plana ou deformada. E aí eles adicionam difusores de luz, né, que produzem esses padrões de intensidades aqui aleatórios, granular, em que, a partir do momento que eu tenho essa diferença de uma frente de onda plana ou uma frente de onda deformada, eu consigo enxergar uma distinção entre esses padrões aqui granulares. E aí a utilidade deles não tem nada a ver com óptica não linear, eles utilizaram isso para um sensor de pressão, só que aí a gente teve a ideia de utilizar dessas características, né, da sensibilidade de um padrão granular com a deformação da onda para obter um índice de refração não linear. E esse padrão aqui, de intensidade aleatória, né, esse padrão aqui granular, ele é conhecido como padrão de Speckle, que é formado como consequência aí do fenômeno de interferência, né, devido a uma fonte de luz coerente incidir no material rugoso. Então, a gente tem o fenômeno de interferência construtiva, que são esses pontos mais brilhosos aqui, e o fenômeno de interferência destrutiva, que são esses pontos mais escuros. E existem várias abordagens estatísticas para caracterizar esses padrões de Speckle. E um dos mais importantes é a estatística de primeira ordem, que esclarece as propriedades de um padrão de Speckle ponto a ponto, sem considerar as relações entre os diversos pontos distintos. E aí, a partir dessa estatística de primeira ordem, a gente pode obter a função de densidade e probabilidade, o contraste também desse padrão de Speckle, né, que são muito importantes para caracterizar esse tipo de padrão de intensidade, e também a estatística de segunda ordem, que descreve quão rápido varia o fenômeno, permitindo calcular o tamanho do grânulo de Speckle e sua distribuição no padrão. E a partir dessa estatística de segunda ordem, a gente pode obter a função de correlação de intensidade, que é do nosso interesse, para os nossos estudos, certo? Onde essa função de correlação de intensidade, ela faz uma correlação de intensidade entre regiões diferentes do padrão de Speckle em instantes diferentes. E esse conchetes aqui angular significa uma média de várias realizações. E essa divisão aqui significa que é a normalização, né, dessa função de correlação de intensidade. Então, a gente pegou, né, dessas ideias e adicionou aí ao que a gente já conhecia anteriormente, deformação de onda, né, que a gente já conhecia aí da técnica de Z-scan. E a técnica que a gente desenvolveu foi denominada de IC-scan, do inglês Intensity Correlation Scan, e que ele tem esse seguinte aparato experimental aqui, onde a gente pode observar que é muito semelhante, né, à técnica de Z-scan e à técnica de T4 sigma também, adicionando apenas esse difusor de luz. E aí o laser que a gente usou tem essa seguinte característica: duração de pulso de 100 femtosegundos, taxa de repetição de 76 MHz, potência máxima de saída de 580 miliwatts e comprimento de onda de 788 nanômetros. E aí, após o laser, né, a gente tem aí uma lambda sobre 2 seguido de um polarizador que tem o objetivo de controlar a intensidade que vai incidir na minha amostra, um espelho apenas para desviar o feixe,
a lente que focaliza esse feixe, né, a amostra que vai varrer aí ao entorno desse foco através de um motor de Parson, acoplado em um estágio de translação, né, seguido por um atenuador que a gente utilizou aí para controlar a intensidade na câmara CCD para que ela não sature. E a única diferença, as demais técnicas de 4 sigma e scan, que é esse difusor de luz aqui, né, que gera esses padrões de speckle, porque na ausência do difusor a gente tem um padrão de intensidade gaussiano, mas aí a partir do momento que a gente adiciona o difusor, a gente tem esse padrão de speckle. E aí a análise que a gente faz desse padrão de speckle é a função de correlação da intensidade espacial, apenas espacial, certo? Em duas configurações, uma autocorrelação e outra correlação cruzada. E aí a curva que a gente obtém é do valor máximo do G2, que é quando para ΔR é igual a zero, em função da posição. E aí, para ficar mais claro as particularidades, né, dessas duas configurações, eu mostro aqui uma sequência de imagens que está relacionada a 5 posições diferentes da amostra. Ao todo, a gente coletou 70 posições diferentes, uma distância total de 3,5 centímetros, composta por passos de 0,5 milímetros. Aqui eu estou simplificando apenas 5 passos diferentes, mas aí que já nos mostra que o efeito, né, fenômeno óptico não linear está presente, como a gente pode observar aqui a variação da largura do feixe, né, em apenas nessas 5 imagens. E esses efeitos aqui a gente pode detectar a partir da intensidade de 0,9 kW por centímetro quadrado, e a gente realizou medidas até a intensidade de 41 kW por centímetro quadrado. E aí, na autocorrelação, a gente faz a correlação de intensidade de um padrão de speckle com ele mesmo. Ou seja, na mesma posição, e o padrão de speckle foi obtido na mesma intensidade, certo? Isso seria a autocorrelação, essa análise de autocorrelação que a gente faz. Diferente do correlação cruzada. E aqui a gente tem também mais exemplos de 5 imagens, tá? E aqui em 5 posições diferentes, só que você pode observar que a gente aqui não tem variação da largura do feixe. E esse regime aqui, né, que é linear, porque a gente não tem a presença de fenômenos ópticos não lineares, foi obtido com essa intensidade de referência aqui, que a gente vai usar a mesma intensidade para todas as correlações cruzadas que a gente fizer, que foi do valor de 0,1 kW por centímetro quadrado. E na correlação cruzada, a gente faz a correlação da intensidade de um padrão de espectro, do regime linear, com uma imagem obtida no regime não linear, que são aquelas intensidades que eu mostrei anteriormente, né, onde a gente consegue observar esses efeitos ópticos não lineares, que nesse caso é de autodesfocalização. Tá ok? E aqui eu vou mostrar, né, começar a mostrar os resultados que a gente obteve, mas primeiramente eu não vou mostrar os resultados que a gente obteve através dessa nova técnica, né, IC-Scan, mas sim as análises que a gente fez para identificar qual a não linearidade predominante no nosso experimento e qual modelo melhor se ajusta aos nossos pontos experimentais, né, porque a origem das não linearidades elas podem ser diversas, né, e uma das mais principais é a de origem eletrônica, a não linearidade de origem nuclear, eletrostação e de origem térmica, que contribui aí para o valor total do N2. No nosso caso, como a gente está utilizando de um feixe com uma taxa de repetição 76 MHz, ou seja, uma taxa de repetição muito alta, né, quase constante, o intervalo de tempo entre um pulso e outro não é suficiente para que a amostra atinja o equilíbrio térmico. Então, a cada pulso desse feixe, ele vai aí aumentar o aquecimento da amostra. Então, o efeito, a não linearidade predominante no nosso experimento é a não linearidade de origem térmica. E aí existem alguns modelos para o tratamento de materiais com não linearidade térmicas. Um deles é o modelo de lente térmica, que foi desenvolvido por Carter e Harris em 1984, que tem como princípio a variação do índice de reversão com a temperatura, em que a mudança do comprimento do caminho médio com a temperatura vai gerar aí um elemento óptico semelhante a uma lente, por isso que o nome é modelo de lente térmica. E essa lente térmica, aí, ela poderá causar uma mudança na intensidade no centro desse feixe, né? E essa mudança aí vai depender de algumas propriedades ópticas e térmicas do material, como o coeficiente de absorção não linear, a difusidade térmica, a condutividade térmica do material, bem como a variação do índice de refração com a temperatura. E aí, em 1982, Sheldon e colaboradores, eles implantaram aí, né, um modelo em que considera agora as aberrações esféricas na formação dessa lente térmica.
em que o gradiente de temperatura e a variação do índice de refração, eles são considerados em sua totalidade, e que o efeito que a variação de refração causa no feixe que atravessa a amostra é apenas uma mudança de fase devido a uma pequena perturbação na propagação. E aí esse outro modelo, o modelo não local, que foi desenvolvido por Garcia Ramírez e colaboradores em 2011, ele considera o fato de que a região na amostra responsável pela modulação do índice de refração, ela é maior ou menor do que aquela região iluminada pelo feixe incidente. Então, esse feixe, ao incidir numa amostra fina, né, ele tem um campo de saída representado por essa expressão aqui, onde esse campo de RZ é o campo na entrada da amostra, esse ΔΦ de R é a variação de fase não linear, dada por essa equação aqui, e essa amplitude aqui, ΔΦ de zero de Zm, é dado pela variação de fase não linear máxima, que é quando a amostra está ali em Z igual a zero, dividido por 1 somado à posição da amostra, né, sobre o comprimento de Rayleigh ao quadrado, elevado a M sobre 2, onde esse termo aqui, M, ele é o fator que indica a localidade ou a não localidade. Quando ele for igual a 1, indica que o modelo é local, e quando ele for diferente, quando ele for igual a 2, indica que o modelo é local, e quando ele for diferente de 2, indica que o modelo é não local. Então, a gente pegou as curvas que a gente obteve, né, através da técnica Z-scan e D4 sigma, e analisou aí para qual valor de M melhor se ajustavam os nossos pontos experimentais. E aí, como a gente pode observar aqui essas duas curvas, para o etanol e o metanol, que foram obtidas por meio da técnica de D4 sigma, a gente pode ver aqui que essa linha vermelha, que está relacionada ao valor de M igual a 0,1, ou seja, modelo não local, se ajusta muito melhor aos nossos pontos experimentais do que essa curva azul, que é para quando M é igual a 2, né, relacionando aí ao modelo local. A mesma coisa acontece para o outro material, que a gente fez medidas também no metanol, né, a curva vermelha, relacionada ao modelo não local, se ajusta muito melhor aos nossos pontos experimentais do que a curva azul. E a gente observa aqui, então, que a região, né, responsável pela modulação do índice de refração foi muito maior, né, foi maior do que a região de iluminação do feixe. E aí, antes desse estudo, não foi feito um estudo aí para calcular as não linearidades térmicas não locais desses materiais. Então, a gente não pode comparar, né, o valor do N2 aqui com estudos anteriores. Mas, recentemente, agora em 2021, foi feito um estudo das não linearidades térmicas do etanol, porém, utilizando o modelo local. E aí, eles obtiveram um valor, né, de 4 vezes 10 a menos 9 centímetros quadrados por watts, muito próximo ao que a gente teve para o modelo local, mostrando aí que os nossos valores corroboram, né, com valores já obtidos aí na literatura científica. E aí, apenas para mostrar como nessas curvas se ajustaram a demais intensidades e para as duas técnicas diferentes, aqui são os resultados que a gente obteve para o etanol, para 3 intensidades diferentes, e a gente pode observar que as curvas, né, para o modelo não local, elas se ajustaram muito bem. Aqui a gente tem o gráfico da variação de fase não linear em função da intensidade, onde a variação de fase não linear a gente obteve através dessa equação, né, através do valor de N2 que a gente obteve através do ajuste para cada intensidade, onde a gente pôde encontrar aí a constante, tanto para a técnica de Z-scan como para a técnica de D4 sigma, né, a constante de proporcionalidade aí, em que para a técnica de Z-scan a gente obteve 0,18 e para a técnica de D4 sigma 0,14. E agora, mostrando os primeiros resultados, né, que a gente obteve utilizando a nova técnica de Z-scan, vou mostrar os resultados aqui que a gente obteve para a simulação, né, a fim de validação da nossa técnica. Aqui a gente tem curvas, né, da transmitância normalizada em função da posição, né, que é obtida através da técnica Z-scan, e é muito importante destacar que o material que a gente utilizou aqui foi o etanol puro, ou seja, o espalhamento linear é desprezível, né? E a gente utilizou as curvas simuladas pela técnica de Z-scan, ou seja, os dados obtidos através do ajuste da técnica de Z-scan, e simulou através de um difusor. Ou seja, a gente simulou o feixe, né, passando por um material não linear, utilizando os parâmetros que a gente obteve da técnica de Z-scan, através do método de propagação de feixe split step, e depois propagou esse feixe por um difusor, através da técnica de funções de transferência. E aí a gente obteve essas curvas aqui vermelhas,
que a gente pode observar, né, que se ajustaram bem aos pontos experimentais obtidos através da técnica de C-scan, mostrando aí que a técnica ela é confiável, né? E aí, outra maneira aí que a gente utilizou a fim de validação da técnica também foi calculando o valor do índice de refração não linear e comparando aí com o valor do índice de refração não linear obtido através de outras técnicas, como a técnica Z-scan, D4 sigma, que já são bem estabelecidas aí na literatura, né? E aí, como foi que a gente fez essa obtenção do valor do N2? A gente utilizou aí a inclinação obtida do ajuste linear da variação pico-vale em função da intensidade, né? Propôs aquela relação de proporcionalidade que a gente tem tanto para a técnica de Z-scan quanto para a técnica de D4 sigma, né? Fez uma relação a partir de um material com um material diferente e chegamos a essa expressão, onde é possível a gente obter o valor do índice de refração não linear de um material, que nesse caso foi o metanol, a partir de um material de referência, né, através dessa relação aqui da inclinação dessas curvas aqui de variação pico-vale em função da intensidade. E no nosso caso, né, esse material de referência foi o etanol. E aqui estão os valores que a gente obteve, né, utilizando essa expressão. Aqui no etanol, a gente obteve tanto para o Z-scan como o D4 sigma através do ajuste, né, que a gente obteve. Para a técnica aqui de C-scan, eu botei o valor que a gente utilizou lá para a simulação e que se ajustaram bem as curvas aos pontos experimentais. E aqui são os valores que a gente obteve também através do ajuste, tanto para a técnica de Z-scan como no D4 sigma, e aqui através dessa expressão de relação entre as inclinações da variação pico-vale em função da intensidade. E a gente pode observar aqui, ó, que os valores eles foram muito próximos, né, ao obtidos por essas técnicas aqui que já são bastante consolidadas. E aí, destacando mais uma vez, né, que esses materiais aqui são na ausência do espalhamento linear, ou seja, não interfere aí nos valores obtidos por essas técnicas, né, que nós supomos que vai aí sofrer com esse espalhamento linear. E aí, a fim agora de mostrar o potencial da técnica, né, eu vou mostrar aí os resultados que a gente obteve das análises para materiais, para meios espalhadores. Nesse caso aqui, para nanopartículas de sílica em etanol, onde as nanopartículas de sílica são as partículas espalhadoras, né, e a predominância da não linearidade é do etanol. E aí a gente pode ver aqui essa imagem da microscopia eletrônica de transmissão, que essas nanopartículas elas possuem uma geometria esférica, né, e uma distribuição uniforme. Aqui o histograma, onde a gente pode obter aí o diâmetro médio dessas nanopartículas, que é aproximadamente 120 nanômetros. E aqui a extensão normalizada, onde é caracterizada aí por essa banda larga na região aí do UV-Vis, né, que é o que característico de nanopartículas de sílica. E a gente obteve as medidas para duas frações volumétricas diferentes. Uma de 8,26 vezes 10 a menos 3, e uma outra em que a gente aumentou 5 vezes a concentração dessa aqui anterior. E a gente obteve essa fração volumétrica de 0,13 vezes 10 a menos 2. E aqui eu mostro os resultados para a técnica de Z-scan e D4 sigma. Né? Essa curva vermelha é a técnica de Z-scan, transmitância normalizada, e essa vermelha a de D4 sigma no segundo momento, né? Aqui para 3 intensidades diferentes. E a gente pode observar aí que, embora a gente tenha pequenos ruídos, mas nada que impeça, né, da gente obter o ajuste dessas curvas. E aqui eu mostro também o resultado para a técnica de C-scan. Esse lado aqui, as curvas azuis, que referencia a correlação cruzada, e essa curva vermelha, a autocorrelação. E a gente vê aí que a gente obtém ótimas curvas também para esses meios que não espalhadores, né, nessa menor fração volumétrica. E aí, quando a gente aumenta agora essa fração volumétrica para 4,13 vezes 10 a menos 2, né, que é aquela segunda fração volumétrica que a gente obteve, a gente pode observar aí que os ruídos eles aumentam bastante, né, nessas curvas, tanto para a curva de Z-scan como a D4 sigma, né, que tem pontos aí que fogem bastante aí do padrão da transmitância normalizada e do segundo momento. Embora ainda seja possível, né, obter um ajuste aqui, mas não tão bem ajustados esses pontos experimentais. E aí, quando a gente observa aqui, né, para a técnica de C-scan, a gente vê que as curvas elas se comportam melhores, a gente tem uma melhor relação no sinal-ruído, a gente não tem pontos, né, tão distantes aí desse padrão expressivo, nos permitindo aí obter um valor mais correto do índice de refração não linear. Só que aí os resultados mais interessantes é o que eu vou mostrar agora,
onde a gente pode ver essas curvas aí da variação de fase não linear em função da intensidade. Esses quadrados azuis aqui está relacionado ao etanol, as medidas de etanol. Esses triângulos vermelhos, a de sílica em etanol na menor concentração, e esses círculos pretos aqui, a sílica em etanol na maior concentração, certo? E a gente pode observar aí que tanto para o etanol como a sílica, né, a gente obtém valores semelhantes aí da variação de fase não linear. Só que quando a gente aumenta a concentração da sílica no etanol, a gente observa aí um desvio da curva, né? Valores aí distantes que a gente obteria aqui, a gente obteve aqui para a concentração mais baixa. E isso se deve, né, porque nesses dois aqui, esse efeito de variação de fase não linear é apenas um efeito devido ao índice de refração não linear, só que esse aqui é efeitos devido ao índice de refração, só que afetados pelo espalhamento linear. Então, por isso que a gente tem esse desvio nessa curva, o que deveria ser os valores semelhantes aqui também. E se a gente traz aqui para a técnica de C-scan, né, embora ela tenha um desvio menor aqui inicialmente, mas ela ainda desvia, semelhantemente a essas outras duas técnicas. E quando a gente traz aqui agora para a técnica de C-scan correlação cruzada, a gente observa aqui, ó, que os valores iniciais até uma intensidade de 15 kW por centímetro quadrado, esses valores eles são muito próximos, né, muito semelhantes. Ou seja, a gente pode indicar aqui que não tem a presença ou seja, eles não são afetados pelo espalhamento linear. O G2-CROS não é contaminado pelo espalhamento linear. Só que aí, após essa intensidade, a gente observa um desvio também, né? E aí, para estudar o que estava acontecendo aqui, após essa intensidade, a gente realizou, só para assim ficar um pouquinho mais claro, né? Porque no porque na correlação cruzada, como eu falei anteriormente, a gente faz a correlação de um padrão de especo obtido no regime linear, onde a gente tem apenas a interferência do espalhamento linear das nanopartículas, com um padrão de especo obtido no regime não linear, que além desse espalhamento não linear das nanopartículas, a gente também a não linearidade da amostra, né? Então, quando a gente faz essa correlação cruzada entre um padrão e outro, a gente consegue eliminar o efeito do espalhamento linear. E aí, para analisar, né, o que acontece após essa intensidade aqui, a gente realizou o experimento de espalhamento, onde a gente coletou aí a luz espalhada na direção perpendicular, né, a direção de propagação do feixe, através de uma objetiva de microscópio e um espectrômetro. E a gente obteve a seguinte relação entre a intensidade de espalhamento e a intensidade incidente, onde a gente pode observar que até a mesma intensidade de 15 kW por centímetro quadrado, a gente tem um comportamento linear. E depois dessa intensidade, ele passa a se desviar desse comportamento linear, né? O que explica o que acontece lá, ou seja, depois dessa intensidade de 15 kW, a gente passa a ter também a influência do espalhamento não linear dessas nanopartículas. E aqui é o espectro, né, obtido da intensidade de espalhamento em função do comprimento de onda, onde a gente pode observar aqui apenas um pico no mesmo comprimento de onda do feixe incidente, né? Relacionando aí ao espalhamento elástico não linear. Aqui são os valores que a gente obteve para a técnica de Z-scan, D4 sigma, autocorrelação e correlação cruzada. E a gente obteve o mesmo valor do índice de refração como referência, né, do etanol. E também calculamos apenas até a intensidade em que a gente não tem a presença ainda do espalhamento não linear. Então, a gente obteve esses valores aqui, que foi até 15 kW por centímetro quadrado, né? A gente obteve esses valores aqui para a técnica de Z-scan, D4 sigma, e a técnica de autocorrelação, né, onde a gente vê que ele sofreu, né, bastante devido ao espalhamento linear. E esse valor aqui muito semelhante, né, aos valores obtidos anteriormente, onde mostra aí que esse N2 ele está livre de espalhamento. Nesse caso, tanto linear quanto não linear, porque a gente obteve esses valores até 15 quilômetros por centímetro quadrado, ok? E aí, agora, para verificar ainda mais o potencial dessa técnica, né, a gente realizou medidas em nanobastões de ouro em água, que essas partículas, além de serem altamente espalhadoras, né, elas são também, têm uma não linearidade muito alta. Então, aí a gente vai ver aí como é que a nossa técnica, né, esse C-scan se comporta nessas situações também.
E a imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente pode observar que essas partículas eles têm uma morfologia de bastão, né? Aqui a gente tem o histograma, onde a gente pode obter aí que esses nanobastões de ouro ele tem uma seção transversal com um diâmetro médio de aproximadamente 15 nanômetros e um comprimento médio de aproximadamente aqui 51 nanômetros. E aqui a extensão normalizada, né, que é característico de nanopartículas que possuem uma morfologia de nanobastão, né, com 2 picos aí de extensão. Uma que é relacionado ao eixo transversal, né, que está centrado em 500 nanômetros, e essa outra maior aqui que está relacionada ao eixo longitudinal, que está centrado aqui em 800 nanômetros. E a gente obteve também as medidas para diferentes frações volumétricas, né, 0,25 vezes 10 a menos 4, 0,50 vezes 10 a menos 4 e 0,75 vezes 10 a menos 4. Ou seja, a gente está aumentando aqui a fração volumétrica para ver como é que se comportam essas curvas. E aí a gente vê aí as curvas para as medidas de Z-scan, como elas são fortemente influenciadas por esse espalhamento, né? Curvas aí bem realmente com relação de sinal-ruído bem baixa, né? Bastante ruído nessas curvas aí, se tornando bem dificultoso obter o ajuste delas, né? Aqui para a primeira concentração mais baixa, aqui para a concentração mais alta, veja a quantidade de ruídos. E aí, quando a gente observa agora as curvas obtidas através da técnica de C-scan, a gente vê curvas com relação sinal-ruído bem melhor, né? Curvas bem mais robustas. E outro detalhe também que eu vou destacar, que eu de destacar anteriormente, é que a gente pode observar que a variação pico-vale, ela não cresce com a concentração para a técnica de Z-scan, que é o que deveria acontecer, né? Ele começa aqui, né, mais baixo, aumenta, só que aqui cai de novo para uma concentração maior, que deveria era aumentar essa variação pico-vale. Só que aí, para a técnica de C-scan, a gente tem esse crescimento, né, com uma concentração, como se deve ser. Aqui são os resultados para autocorrelação e aqui para correlação cruzada. E aí a gente obteve os valores do índice de refração não linear através daquela mesma relação, por meio da inclinação, né, da curva da variação pico-vale em função da intensidade. E a gente observa aqui, ó, como a técnica de Z-scan ela é afetada, né, pelo espalhamento. E o valor do índice de refração menos 0,6 vezes 10 a menos 6 centímetro quadrado por watts. Aqui ele aumenta, né, com a concentração, menos 0,82, só que aqui cai. Deveria aumentar esse valor de N2. Já para a autocorrelação, a gente tem um crescimento aqui monótono, como bem também para a técnica de correlação cruzada. Só que, né, a certeza que a gente tem é que apenas para correlação cruzada, esse N2 aqui está livre de espalhamento linear, enquanto que para o Z-scan e para a autocorrelação, esse valor de N2 aqui é afetado pelo espalhamento linear. E aí a gente pode concluir o quê? Que a técnica de C-scan é uma técnica robusta que supera os limites apresentados pelas técnicas de Z-scan e D4 sigma em meios espalhadores, como a gente pode observar em curvas bem mais robustas, né, com bem menos ruído do que essas outras duas técnicas. O aparato experimental da técnica de C-scan é simples, apenas adicionando um difusor à técnica de Z-scan, e que as análises do G2-CROSS, né, que é o de correlação cruzada, não são afetados pelo espalhamento linear das partículas espalhadoras, além de indicar a partir de qual intensidade o espalhamento não linear se torna relevante. E aí, os meus agradecimentos vai à FACEP, né, pelo apoio financeiro à pesquisa, à Universidade Federal Rural do Pernambuco, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, que é o qual faço parte, e o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que nos permitiu aí fazer as medidas, né, no laboratório deles lá. E gostaria de agradecer também a todos que ficaram até agora, né, acompanhando a minha apresentação.